apareceu você levantando e sentando agora. Pode Senhor novamente. A paz, Senhor. Bem, esperamos o irmão entrar, né? O Marcelo já entrou. Deixa eu ir no quarto, por favor. Não. Assistir do quarto, por favor. Eu falei porque a voz vai. Vanessa. Theo. Glória a Deus. Paz, paz, Senhor. O som tá bom aí, pessoal? E a bênção. Tá dando uma microfonia, não? Aí? Bem leve. É aqui? Então deve ser. Eu acho que deve ser aqui, então. Porque o outro no celular tá ligado na mesma. No mesmo. No mesmo Insta. Calma aí. Só baixa o volume, Beto, a ver. Eu acho que era isso mesmo. Agora parou, né? Parou. Parou, né? Parou. Um pouquinho Podia ainda. ser. Tá um pouco ainda, não? Tá. Quando você tocou, aí deu microfonia. Talvez seja um pouco perto do microfone aqui. Então. O pastor entrou agora. Você vai começar orando, Fê? Amém? Amém? Aí já vem no louvor. Tá. Vai esperar mais um pouco ou já vai começar? Você que sabe, você que não. Agora são 6h07. Quer esperar mais uns 2 minutinhos o pessoal entrar? Amém. Cadê? Esperar as mamães entrar aí. Tem um pouco de momento. As mamães vão entrar aí, a gente dá um feliz
Dia das Mães para as mamães. Exatamente. Acho que a pastora, a Kika tá vendo. Feliz Dia das Mães, Kika. Ana. A irmã Imaculada. Feliz Dia das Mães para ela também. A Joyce. Feliz Dia das Mães. Se as irmãs for entrando, a gente vai dando um Feliz Dia das Mães para elas. Amém. A irmã Carmen. Glória a Deus. E aquelas que não são, que almejam ser, Feliz Dia das Mães também. Amém. Eu sei que o Senhor ele vai realizar esse sonho ainda. Amém. Se autorizar, já. Olha lá. Mais um minutinho para o pessoal entrar, né? A Jé entrou também, a Kika. 1 hora. Hein? Então vamos começar então. O pessoal vai entrando aí. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos orar para entrar em conexão com o Senhor através do Espírito Santo, em comunhão, adorando Ele com tudo que nós temos em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma. Amém? Deus Todo-Poderoso, Deus amado, vem, Senhor, com Teu Espírito Santo, Pai, e faça-nos sentir, Pai, como se estivéssemos lá na igreja, Senhor, lá no Jardim Maringá, Pai. Juntos, Pai, ali, sentados nas cadeiras, ouvindo, Pai, louvando, adorando, Pai. Cientes, que o Senhor diz, que quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, Pai. Deus Todo-Poderoso, Deus amado, obrigado pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui em vida, Senhor. Ah, Deus, nos ensina, Pai, de fato, Senhor, a chorar com aqueles que choram e sorrir com aqueles que sorriem, Pai. Ah, Deus, mas quando o Senhor nos levantar, Senhor, para pregar, Senhor, que não seja a nossa dor, Pai, que não seja a nossa força, que não seja a nossa fraqueza, Senhor, que não seja tudo que é bom ou tudo que é ruim, que seja o perfeito e agradável Espírito Santo de Deus, Pai, que somente o Senhor pode nos dar através, Pai, desta comunhão que se chama fé, Pai, através dessa graça que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado por este momento, Senhor. Pai, depois que tudo isso acabar, Senhor, quando o Senhor permitir, Senhor, termos menos e o Senhor mais. Termos menos e o Senhor mais. E assim, Pai, vamos adorá-lo, Senhor. Em espírito e verdade, Pai, sedentos, Pai, por um sim, por nós abrirmos nossas portas, por sairmos nas ruas, Pai, por pregarmos o Evangelho verdadeiro e genuíno, Senhor, por estarmos dentro da igreja, Pai, adorando, Senhor, Deus. Ah, Deus. O Senhor sabe do coração de cada um aqui, Pai. E o Senhor tem o melhor para cada um aqui diante do sonho que o Senhor tem para cada um, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por este momento, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora
é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos, ó Senhor, como eu dependo de ti, para me curar, para me ensinar. Declara aí o caminho que nós devemos seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração. Declara mais uma vez: para me curar, para me usar, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é essa música mais. E te mostrar os meus maiores sonhos, ó Senhor, como eu dependo de ti. Dependemos de ti, Senhor amado, a toda hora, a todo instante, a cada segundo, Senhor amado, onde nós estivermos, Senhor amado, nós somos dependentes de ti, Jesus, para me curar, para me ensinar. Que devo seguir, podes me usar, Senhor. Abro o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem quer. Abro o meu coração, abro o meu coração, abro o meu coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cantar mais um louvor aqui que diz: se eu apenas te tocar. Eu não sei o que você precisa nessa tarde, nesse dia que ainda não se acabou, mas eu queria que apenas um toque do Senhor para tudo mudar, para tudo que está fora voltar ao lugar. Eu creio. Se eu apenas te tocar, um milagre viverei em minha vida. Minha fé vai me levar onde o impossível torna-se
pode. Glória. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, se eu apenas te tocar, um milagre viverei em minha vida. Minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real. Meu milagre vim buscar, só você pode mudar minha história. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Teu amor me alcançou, minha fé me salvou. 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 Se eu apenas tocar, se eu apenas te tocar, eu sei,
serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, meu Aleluia. Deus seja louvado. Amém, irmão. Obrigado. Deus abençoe. Mais uma vez, meus irmãos. Amém, já. Mais uma vez. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém? Um feliz Dia das Mães para todas as mães. Deus seja louvado por este dia. Que toda a glória e honra seja do Senhor. Que todos estejam de ouvidos atentos. Que quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? Meus irmãos, vamos lá? Eu tenho uma pergunta para fazer. Não para que seja lógico a resposta do irmão, da irmã que está ouvindo agora. Não para que seja óbvio a resposta minha e tua. Porque de uma forma sem reflexão daquilo que será perguntado, a pergunta é imediata. Mas não faça isso. Reflita, pense, ouça a pregação e vamos meditar, vamos refletir sobre esta pergunta. A pergunta é a seguinte: você vive em Jesus nas situações ou você vive nas situações com Jesus? Vou perguntar mais uma vez. Você vive em Jesus nas situações ou você vive as situações com Jesus? E nós temos exemplo disso na palavra. Mas antes disso, eu gostaria de deixar uma palavra, um versículo, que faz com que nós entendamos que a fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Deus que diz sobre o evangelho da vida de Cristo, como está escrito na palavra. Eu gostaria de deixar uma palavra, ela está em João 14,6. Vamos lá em João 14,6. A gente vai dar uma voltinha na Bíblia aqui, nesses 35 minutos que nos restam. Será uma bênção. João, o quarto livro do Novo Evangelho, João, capítulo 14, versículo 6. Amém? João 14, 6. E assim está escrito em 14, 6. Vamos ler aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Só esse versículo. Então a palavra diz aqui que nós chegaremos, nós e qualquer outro, aquele que já aceitou e não aceitou ainda Jesus, só chegará ao Pai através de Jesus Cristo, entendendo, compreendendo quem é Jesus. O legal disso tudo é que a palavra se renova. O legal disso tudo é que você se alimenta a cada dia. O legal disso tudo é que Deus, ele tem poder para te mostrar todos os dias, através do Espírito Santo, que o conhecimento que ele te entrega, que o entendimento que ele te dá, que a sabedoria que é entregada a você, ela aumenta de acordo com a intimidade que você tem com as Escrituras. Com as Escrituras. Porque aí lhe faço a pergunta: você está em Cristo nas situações ou você está na situação com Cristo? Você está usando algo que Deus te deu, que é a fé de crer que Ele é o nosso Salvador, para passar pelas situações? Ou você está usando, está vivendo tudo isso que está acontecendo em nossa volta, conosco, com os nossos familiares, com o povo, com o mundo, para falar de Jesus?
existe uma diferença aí. E a palavra também mostra essa diferença entre aqueles que creem em Cristo. Existe um amadurecimento com o tempo. Que no instante que Deus nos chama, que Jesus nos chama, vinde a mim, você consegue entender que você está dolorido, que o que você está sentindo ali não é para ser seu, que Jesus Cristo tem algo novo para você, que o que ele vai te oferecer é mais leve do que o mundo te coloca em suas costas, em sua mente, em seu coração, no seu dia a dia. Porque é isso que está escrito e nós leremos isso. E você aceita, porque você se constrange através do amor. O Espírito Santo faz você entender isso. É o Espírito Santo que te dá isso através da palavra. Esse amor que faz você se entregar e crer que o que ele tem para você é melhor do que o mundo oferece, e de fato é, porque eu e você somos testemunhos disso. Independente do que passamos, sabemos que passaremos por lutas e tribulações. Mas aquele que está firme na rocha, aquele que está firme em Cristo, não vai se dar como arruinado, é mais do que vencedor, diz a palavra do Senhor. Mais do que vencedor por estar em Cristo. Então, olha a palavra em Cristo. E aí eu te faço a pergunta novamente. Você está em Cristo nas situações, em cada situação, porque eu vou falar de uma situação só, a pandemia, não. Eu vou falar de todas que já está dentro de você. Eu posso dar o exemplo do medo. Eu posso dar o exemplo da raiva. Eu posso dar o exemplo de qualquer outro. Eu não preciso usar simplesmente o vírus. Eu não estou pregando Jesus Cristo para o vírus. Eu estou falando para o vírus que aqui tem o Jesus Cristo. Lembra dessa passagem? Eu vou lembrar de algo que é muito parecido com isso. A passagem da tempestade, Jesus naquele barco. Só que nós vamos ler. Eu estou simplesmente conversando para que as pessoas entendam a pergunta, porque senão fica uma resposta óbvia. É lógico que eu estou em Cristo. Veja bem, aqueles homens estavam com Cristo. Nós estamos numa situação, nós estamos em ou estamos com Cristo? Porque ele está em Cristo. Irmãos, a gente prega Cristo. A gente prega a presença do Espírito Santo, a gente prega um Jesus Cristo Salvador, que independente do que vai acontecer, independente de quantos ficarem, de quantos forem, independente do que acontecer, irmãos, independente se amanhã eu ou minha mãe vai, independente disso, aquele que se arrepender pelos seus pecados, aquele que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, será salvo. Independente da dor, é muito fácil, meus irmãos, a gente olhar para aquele que não tem noção do que a gente vive e falar, meu Deus do céu, estão festejando. A quem é dado é cobrado. E a quem muito é dado é muito cobrado. Mas aquele que não recebeu, irmão, nós vamos cobrar o quê? Nós temos que orar. Nós temos que orar. E, na medida do possível, pregar um evangelho verdadeiro e genuíno para aqueles que não compreenderam, para aqueles que não entenderam e até mesmo para aqueles que ainda não receberam a palavra do Senhor. Não receberam porque não quiseram. Porque a palavra fala também que ele veio. Em João está escrito que ele veio. Ele veio, falou, mas muitos não quiseram do seu amor. E é isso que a gente tem que entender. É isso que a gente não pode ficar inconformado com o mundo. A gente não pode ficar inconformado com a situação, a gente não pode ficar inconformado, porque o seu choro é meu choro. Mas em um momento você pode me ver falando com outra pessoa, vivendo um outro momento e sorrindo. E aí, por você ver só aquele tempo, só aquele espaço, você começa a viver a situação com Cristo, e não em Cristo na situação. Porque se você está em Cristo, você sabe que Ele é por você. E isso deveria bastar. Você sabe que aqueles que te amam vão chorar com você quando você chora. Mas eles também podem estar rindo ali, 10 minutos depois, com um irmão que riu. Eu posso chorar por uma morte hoje aqui, irmãos. E daqui 20 minutos está sorrindo, dando glória a Deus, porque uma pessoa saiu do hospital. E aí eu pergunto a vocês, meus irmãos, nós estamos vivendo em Cristo nas situações ou vivendo as situações com Cristo? Porque a gente começa a deduzir.
A gente começa a acreditar em coisas que nem estão escritas, que não são verdadeiras. Como posso eu falar que Deus me deu algo, tocou em meu coração, se não está escrito? Como posso eu falar algo de alguém ou para alguém que não está escrito nessa palavra e eu creio ainda que o que eu vou falar vou libertar? Vou aliviar o coração? Irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Jesus Cristo veio para aliviar o coração ou para salvar vidas? Eu preciso fazer uma pergunta para a gente entender que a pergunta que foi feita no início, eu vou continuar fazendo para a gente sair dessa pregação, pensando, irmãos, pensando. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai se não for por ele. Se essa é a palavra. Se a palavra nos diz que a nossa fé aumenta de acordo com o que nós vamos ouvindo a mensagem de Cristo Jesus. Irmãos, eu peço algo. Peço algo além da reflexão da pergunta. Faça uma gentileza. Saiba quem é Jesus. De Gênesis a Apocalipse. Saiba quem é Jesus. E é uma coisa, irmão, que a responsabilidade é só tua. Não é do seu pastor, não é da tua igreja, não é do teu irmão que está pregando agora. Não é. A responsabilidade é tua para com o amor que você tem com Deus. Saiba quem é Jesus de Gênesis a Apocalipse. Eu conversando com outros irmãos, eles falaram de Gênesis, Fernando. Jesus apareceu. Eu falei, não, ele estava. Leia João. Quer o Novo Testamento para mostrar que ele já estava com Deus desde Gênesis. Não. Para mim tá atrasado. Amém, irmãos? Ele estava ali do começo até o fim. Do começo ao fim, Jesus reina. No final, é a palavra do Senhor falando, lave suas vestes. Quando a trombeta soar, que suas vestes estejam limpas. Nós vamos, irmãos, ter que entender que Jesus, ele está em Gênesis até Apocalipse. Nós não podemos usar versículos. Nós temos que usar o livro da vida. Por isso eu vos pergunto novamente, vive em Jesus nas situações ou você vive as situações que você tem com Jesus? Eu vou perguntar mais uma vez. Você vive o que você tem que viver em Cristo ou você vive a situação falando, colocando Cristo? Cristo não se coloca, Cristo se tem. Cristo não é usado. Cristo é sentido. Você sente. Ele te dá poder. Para quê? Para você amar, para você entender, para você corrigir, para você lutar. O mesmo Jesus que fala de amor é o mesmo Jesus que entrou no templo dando chicotada. É o mesmo Jesus que olhava para dentro do homem e falava, raça de víboras. A capa tá bonita, mas por dentro que tem que ser lindo, tem que ser agradável. E muitas vezes a gente vive achando. E achar, meus irmãos, é a pior mentira que o ser humano pode viver no mundo. Você achar. Ah, mas a minha opinião. Irmãos, se nós somos de Cristo, onde ele é a cabeça, cabe a mim ter uma opinião própria? Eu acredito que para mim, para você, para todos que creem em Jesus, Jesus é um. Leão da tribo de Judá, Salvador. É aquele que morreu por mim e por você, pelos nossos pecados. É aquele que no terceiro dia ressuscitou. É aquele que hoje está ao trono, sentado, esperando a trombeta soar para vir resgatar os seus. É o mesmo Jesus. Não é um Jesus de colo. É um Jesus que não vai te pegar no colo. Isso não é palavra de Deus. Jesus faz você marchar. Jesus, se você estiver numa cadeira, ele faz você sair dessa cadeira e andar. Se você estiver numa cama, Jesus faz você se levantar, ele te cura. Ele cura, ele faz tudo novo. Até odres velhos se torna novo. Para o vinho novo ser colocado. Porque aquilo que é novo não pode derramar e nem cair de um pote velho. O que é velho não sustenta. Então somos renovados a cada manhã.
Por isso que é muito fácil achar. Por isso que é muito fácil também ter medo ao pregar. É muito fácil ter medo para falar as coisas de Deus. Mas, irmãos, eu faço uma pergunta. Você vai ter medo do que está escrito? Você vai ter medo se você souber o que está escrito? Você vai ter medo de defender e de lutar por aquilo que está escrito? Você vai ter medo de um futuro? Agora sim, nós estamos vivendo um presente que não podemos saber o futuro. Não existe a possibilidade de um homem plantar hoje e saber que ele vai colher amanhã nessa terra. Estamos falando. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Agora é hora de falar que a fé é daquilo que a gente não vê. A fé faz a gente ser provado e falar, nós não estamos nessa situação com Cristo. Nós temos um Cristo nessa situação. Não há o que temer. Não há o que temer. Chorar, vamos chorar. Sorrir, vamos sorrir. Orar, vamos orar. Mas a palavra já dizia tudo isso antes da pandemia. Para chorar com aqueles que choram, para sorrir com aqueles que sorriem, para cuidar das viúvas, para dar alimento àquele que tem fome, para dar de beber àquele que tem sede. A palavra já falava, isso não precisava da pandemia. Eu não prego Jesus para a pandemia. Eu não prego um Jesus para tirar o medo do meu irmão e da minha irmã. Eu prego um Jesus que vai fazer você não ser medroso. Porque você pode ter, mas ser é uma coisa que Deus muda para você ser o que Ele quer que você seja. É ligar até mesmo os seus sonhos, até mesmo os seus desejos. Porque se Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por Ele, Ele vai ser cabeça em todas as situações. Sabe os seus sonhos. Já tentou ligar eles com os de Deus? Já tentou dobrar o seu joelho para falar assim, Senhor, não são os meus sonhos, são os seus, eu quero os seus. E aí, para saber quais são os sonhos de Deus, basta ler a palavra de Deus. Não tem nada novo a ser revelado. Está tudo na Bíblia. Vamos adiante com a pergunta. Vamos lá. Como que a fé vem, meus irmãos? A fé vem de ouvir a mensagem, ok? Está lá em Romanos 10, 17. Ouça a mensagem e vai agregando, vai somando a fé que você tem que ter a respeito de Cristo. Ouça a mensagem. Ouça a mensagem. Você já conversou com alguém que lê a palavra e não lê o Novo Testamento? Se você conversar com uma pessoa que não lê o Novo Testamento, que não crê em Jesus Cristo, que acha que Jesus Cristo só foi um homem de passagem, o homem, ele tenta viver da lei. Ele tenta viver de uma perfeição que nem mesmo ele consegue. Porque com Jesus veio a graça. A lei tem sua importância, mas nós somos movidos da graça, diz a palavra do Senhor. Irmãos, para saber quem é Jesus, tem que saber de Jesus de Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse. Eu posso dar um conselho. Comece por João. Depois vai para Mateus, Marcos e Lucas e leia João novamente. E depois continua a sua leitura. Continua. Não começa. Se você não leu a vida de Jesus, se você não leu os evangelhos de Jesus, não começa por Gênesis. Sabe por quê? Você vai ver lei em cima de lei. Você vai ver muita morte. Você vai ver muita coisa que você vai falar misericórdia. Você vai ler falando misericórdia. Sem saber o plano de Deus para tudo isso. Sem saber que lá na frente, Deus olhou e falou, entrego o meu filho para não ser lei, para ser graça. Não tirando a importância da lei, mas movendo o homem a viver da graça de Deus, que é soma de bênçãos não merecidas. Graça, soma de bênçãos não merecidas. Isso é bíblico. Vamos para a leitura, meus irmãos. Porque a pergunta foi, você vive em Jesus nas situações ou vive as situações com Jesus? Vamos lá? Vamos pegar a palavra em Mateus. Mateus 8, 23. Mateus 8, 23. Eu não posso pregar o medo que está em mim. Eu não posso pregar a raiva que está em mim. Eu não posso pregar, meus irmãos, o que está dentro de mim, a não ser que seja Jesus, a Escritura, a palavra, o Evangelho, verdadeiro e puro, sem alteração. Sem alteração. Eu não posso me dar ao luxo de dar a minha opinião a você.
A palavra está em Mateus 8:23. Amém, irmãos? Como passa rápido o tempo, né? Que pena. Capítulo 8, versículo 23, onde Jesus acalma uma tempestade. Lembra da pergunta, meus irmãos? Versículo 23. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco, e Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Jesus diz: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Como é a pequena fé de vocês? Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e falaram: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Você consegue colocar essa tempestade no que você está vivendo hoje? Você consegue entender que você aceitou a Jesus, você crê em Jesus, Jesus está com você, irmão. Mas o medo veio, tudo veio. O mundo está do jeito que está. E nós estamos. Jesus, Jesus, acalma essa tempestade. O que Jesus fala para os seus? Para que tanto medo, homens de pouca fé? Nós sentiremos dor, irmãos. Nós choraremos. Nós seremos provados. Nós choraremos mortes. Nós oraremos pelas viúvas. Nós oraremos pelos parentes que ficaram chorando, sofrendo, sim. Mas o medo não pode entrar na tua casa. O medo não pode entrar na minha casa. Porque aqui eu não estou vivendo uma situação com Jesus. Eu estou em Jesus passando pela situação. Você está em Jesus passando pela situação. E quando acabar isso, terá outras situações. Terão seus medos, a sua raiva, a sua falta de entendimento. Terá. A palavra diz que nós passaremos por raiva. Quando você tiver raiva, não alimente, a palavra diz. Você terá, eu terei. Nós passaremos por momentos de ficar inconformados. Mas eu prefiro passar um momento inconformado em Cristo do que com Cristo. Porque eu vou querer usar Cristo. E Cristo não se usa. Cristo se vive. Quando você fica com medo, quando você está em Cristo, não é que você não é um homem medroso. É que, de fato, você entende que aquele medo é muito pouco perto do que Jesus pode fazer na tua vida. Essa pandemia é muito pouco perto do que Jesus já fez na minha vida e na tua. Hoje somos cristãos. Hoje somos convertidos. E que entenda que essa conversão é diária, como foi com os discípulos que aqui estavam no barco com Jesus. Depois que eles viram Jesus fazendo esse milagre, fazendo essa obra de parar a chuva, parar a tempestade, eles já estavam curando com a sombra? Eles já estavam pregando? Eles já estavam preparados para morrer como muitos morreram? No fogo, numa cruz de cabeça para baixo? Não. Muitas coisas aconteceram. Se negou a Cristo. Entende? Então isso quer dizer que hoje, você, nós estamos de uma forma. Mas amanhã em Cristo estaremos melhor. Mas com Cristo, talvez você continue do mesmo jeito. Porque as situações virão, só vai mudar o tema. Só vai mudar a situação. E quando você está em Cristo, você amadurece. Quando você está em Cristo, para muitos, você se torna até chato. Você se torna convencido. Mas a palavra não é convencido, a palavra é convertido. Eu não sou convencido, eu sou convertido. Eu me converti numa palavra que me diz que ele é dono de todas as coisas. Eu não me incomodo mais com o mundo, porque eu já sei de quem que é o mundo é do maligno. O que nós esperamos? O que a gente vai esperar do mundo? O mundo não vai nos dar nada. Então, como dizer que... Eu vou dar um exemplo, irmãos, eu não sou político. Mas tinha irmãos entrando em propósito de jejum junto com um presidente que nem convertido era, o irmão é católico. O cara é católico. Você está em jejum com alguém que é católico, falando de Jesus. E aí, não teve uma alma para pregar? Eu não entendi. Irmãos,
Vocês não estão entendendo. A ONU tenta fazer isso há muito tempo. Unir tudo de uma coisa só, falar de um Jesus como se fosse para tudo. E não. Não é que uma pessoa que não aceitou a Jesus vai orar e Deus não vai atender. Mas há um porquê de todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. A palavra diz que nós, irmãos, nós convertidos, se nós dobrarmos o joelho e estivermos com injustiças, não passa do teto a nossa oração. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, diante dessa tempestade, eu quero voltar para a tempestade. Porque se tivesse Bíblia, não ia precisar entrar em propósito com quem nem é cristão. Faria o seu próprio propósito dentro da sua casa. Entraria num propósito puro dentro da tua casa. Não precisaria de alguém à frente para fazer propósito. Faria o seu próprio propósito. Desde o primeiro dia, aliás, 2 dias antes de começar, eu falei com a Tati. Falei, Tati, serão tempos difíceis, a gente nunca viveu isso. Mas antes de começar, eu já estava ouvindo pessoas falando, meu Deus, o que vai ser de mim dentro da minha casa? Oi, tem gente que não tem nem onde morar. E a pessoa está reclamando porque está dentro de casa. Eu estou dando glória a Deus que eu tenho a minha casa. Eu estou feliz porque eu tenho onde. Mas quando eu vou comprar alguma coisa na rua, quando eu vou servir os meus, eu olho gente que não tem onde morar, não tem o que comer. E aí eu tenho que ouvir que, glória a Deus, essas pessoas não estão sendo contaminadas. Irmãos, para uma pessoa ser contaminada, ela precisa de um toque teu. Ela precisa de proximidade para o ar bater na boca, no nariz. Pessoas que estão cheirando mal nas ruas, drogados, pessoas não chegam perto. Isso dói. É isso que é sentir o converter de Jesus. Ai, ninguém quer abraçar, ninguém toca. Ninguém toca. Ninguém vai tocar no imundo, ninguém vai tocar no sujo, ninguém vai tocar no cheio de ferida, ninguém vai tocar na prostituta que está lá na esquina, ninguém vai lá dar um abraço. Agora, na pandemia, antes já não ia, imagina agora. Esses homens, irmãos, na tempestade, eles estavam com Cristo ou em Cristo? Porque se esses homens, que são Deus está nos ensinando aqui através da palavra dele, se esses discípulos estivessem em Cristo, maduros em Cristo, eles iam olhar para a tempestade e ia só olhar para Jesus. Sabe o que ia acontecer? A gente não segue. Eu vou chegar nisso. A gente não segue? Vou adiantar. A gente não segue a Cristo. Jesus estava dormindo, na tempestade você vai fazer o quê? Dorme também, meu irmão. Não fica apavoradinho, não fica apavorado, não. É Jesus que está dormindo. Você não vai seguir ele? Dorme. Dorme, não se apavora, não. Agora faça o que ele pediu para você fazer. Cuide das viúvas, alimenta aquele que tem fome, dê àquele que tem sede. Ide e pregai. Você entendeu, meus irmãos? A maturidade desses homens chegou a eles. E a maturidade a nós tem que chegar também. A gente não pode viver uma vida em cima de situações com Jesus. Nós temos que viver em Jesus, em cada situação das nossas vidas. Umas nós vamos perder, outras nós vamos ganhar. Umas nós vamos cair, outras nós nem vamos cair. Mas lembra que há tempo para perder, para ganhar. Lembra que o cair do homem faz o levantar de Deus. Lembra que, de fato, nunca seremos perfeitos, mas adoradores em excelência, adoradores em espírito e verdade, exige excelência. Não de ser certo em tudo, mas de quando errar, saber que você está em Cristo errando também. Esses homens erraram depois na caminhada. Um fez uma coisa, outro fez outra. Houveram erros e Jesus estava com eles. E aí, até o amadurecer de cada discípulo, de cada homem, até Apocalipse você vê isso. O amadurecimento de homens. E outra coisa que muitos não gostam na igreja, correção. Leia os livros. Os livros é simplesmente um homem escrevendo numa cadeia, corrigindo os irmãos da igreja. Falando o que pode e o que não pode. Falando que, você já está convertido, mas tem algumas coisas que não são de Deus.
Tem algumas pessoas que não seguem a palavra do Senhor. Então é isso que a gente faz. Quando a gente conversa, quando a gente prega, quando a gente fala do amor de Cristo, a gente fala de algo que de fato pode mudar a vida de um, de outro. Então, meus irmãos, a partir de hoje eu estou como? Em Cristo nessa situação e em todas as situações que vivemos, ou nós estaremos nas situações com Cristo. E existe uma ordem. Existe uma ordem. Eu vou passar rapidinho, irmãos. Nós temos 8 minutos. Eu tô com receio de fechar aqui e eu não falar tudo que Deus colocou no meu coração, mas Ele é perfeito na obra. A palavra diz o seguinte. Olha só. Mateus 11, 25 ao 30. A passagem fala, venham a mim os que estão cansados. Venham a mim, é um convite, tem um tema. Fala assim, ó, venham a mim. Amém? Só que depois, irmãos, isso é o perfeito de Deus. É uma ordem. Nós estamos indo até Ele. Você já foi até Ele. Eu já fui até Ele. Só que em Mateus 16, 24 e 25, ele fala, agora não lute pelos seus interesses. Agora não deseje os seus interesses. Agora renuncie a você mesmo. A renúncia é dos meus interesses, dos meus sonhos. Leia lá, Mateus 16, 24 e 25. Você entende que é o mesmo livro. Foi passado a poucos capítulos. Ok? O capítulo é o capítulo 11 que fala, venham a mim. E agora no 16 eles falam, ó, para continuar a caminhada, renuncia a você mesmo. Pega a sua cruz e vem. Não é do seu interesse, agora é o meu interesse. Não é mais o seu sonho, é o meu sonho. Não é mais a tua opinião, agora é a minha palavra. Palavra que nos faz sentir que o evangelho cresce a cada manhã na alma daquele que lê a palavra de Cristo. Amadurecimento. Foram o que esses discípulos tiveram com a caminhada com Cristo. Mas em Cristo, eles eram homens de obra. A sombra curava. Homens como nós. Amém, meus irmãos? Olha a passagem, olha a palavra. Então, quer dizer, irmãos, é como se você tivesse convertido, aceitado Jesus e ainda está, venha a mim os que estão cansados, venha a mim os que estão cansados. Não, o que Deus já te deu, você já foi até Ele. O que Deus já te deu já é mais leve do que o mundo oferece. Ei, vamos caminhar, vamos marchar. Agora, esquece seus interesses. Esquece. Porque quanto mais você lutar, e testemunho vivo, viu? Quanto mais eu luto pelos meus interesses, mais eu vejo que eu nego a mim mesmo para pregar. O testemunho vivo é a minha própria vida. Eu não uso exemplo de outros. É eu sou testemunho vivo da obra de Deus. Eu tenho os meus sonhos, os meus interesses. E eu noto que amadurecendo em Cristo, é melhor o dele, é melhor o interesse dele, é melhor os sonhos dele, é melhor o que ele tem para mim do que eu mesmo quero para mim. E é isso que faz, no medo, eu estar em Cristo. Agora eu não sou mais medroso. O mesmo vem, mas eu não sou mais, não sou. Deus já quebrou, restaurou, fez vaso novo. Agora eu estou em Cristo. Agora sou templo vivo e você também é. Nós somos o corpo de Cristo onde Ele é a cabeça. Amém, meus irmãos? Essa era a palavra, meus queridos. Não vamos pregar o medo, não vamos pregar a pandemia, não vamos pregar os próximos vírus, as próximas lutas, porque virão. Está escrito em Apocalipse que vai acontecer muita coisa ainda. E não tem nada a ver pregar em cima de dor. Não, eu não prego tristeza, eu prego Jesus. Eu não prego medo, eu prego Jesus. Esse é o Jesus que fala. Você vai amadurecer, eu vou amadurecer, nós estaremos em Cristo nas situações. Então nunca mais viva a situação com Cristo, senão é sua dor. Você se tornou o saia dessa corrente. Isso Jesus te diz. O que ele tem para você é mais leve. Agora renuncia a você mesmo. Deixa seus interesses e segue a Cristo. E você vai caminhar, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai fazer o que você tiver que fazer, mas o seu chamado está ali, ou no seu trabalho, no seu estudo, nas coisas que você faz. Por mais que vão olhar para você e falar, ele é crente?
Você não é o crente de capa. Você é o crente em Cristo. Amém, meus irmãos? Para a glória e honra do Senhor. Essa era a palavra. A palavra que Deus colocou no meu coração para entregar aos meus irmãos. Amém? Gostaria de fazer uma oração, encerrando essa pregação. Que Deus seja louvado por todos aqueles que ouviram a pregação. Pensa em cada situação que você viver, que você tem que estar em Cristo. Deixa de viver com Cristo as situações, porque a situação se torna maior que Ele. Ele é maior que a situação, então você está nele para passar tudo. Lutas e tribulações passaremos, amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar pelas mães, vamos orar por esta palavra maravilhosa, amém? Deus Pai Todo-Poderoso, Deus amado, obrigado por este momento com os meus irmãos, Senhor. Obrigado por cada alma, por cada ouvido, Pai. Obrigado pelos louvores. Obrigado, Pai. Obrigado por cada mamãe, Senhor. Por aquelas que estão conosco, por aquelas que foram, por aquelas que há de vir ainda como mães, como sementes vivas, Pai. De novos templos, de novos geradores, de novos pregadores de Sua palavra, Senhor. Deus, muito obrigado por tudo, Pai. E como está escrito em Tua palavra, Pai. Em Tua palavra está escrito que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus esteja com todo aquele que crê, hoje e sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Mostrou agora aqui para mim, resta 1 minuto e 55 segundos. Vou falar com todo mundo aqui, que Deus abençoe a vida de todos. Eu não vejo a hora de estar na igreja, mas também espero a hora de Deus. Eu não posso deixar com que a ansiedade me pegue. Eu não posso acreditar que o momento me faz ser menos. E nem você. O momento faz nós sermos menos em nós e mais em Cristo. O momento é para nós vermos o que realmente temos dentro da gente. Se temos um medo, vamos vencer o medo. Se temos a raiva, vamos vencer a raiva. Se nós tivermos a individualidade, vamos vencer a individualidade. Vença a individualidade. Pense no próximo, viva com o próximo que está aí do seu lado. Viva o todo de Cristo como corpo, onde Jesus Cristo é a cabeça. E saiba que tudo que sai da sua boca tem que estar dentro do teu coração, diante da palavra do Senhor. Da palavra. Fora da palavra, meus irmãos, atente-se para não pecar. Atente-se para não errar com a palavra do Senhor. Só louve a Deus diante do que está escrito. Amém? Vou fechar aqui, faltam 35 segundos, tem que salvar aqui. A Tati vai salvar, a gente não sabe salvar. Meu Deus. Ai, será que esse aqui Ai, é a Jesus. interrogação, filho? Olha. Copiar link, compartilhar. Compartilha isso aí. Vamos ver se é isso. Compartilha.